Olá, estamos começando mais uma videoaula para a disciplina de Mecânica dos Solos e hoje estarei com vocês abordando o tema aqui de tensões no solo e capilaridade. Bem, o conceito de tensões no meio particulado. Qual a importância do estudo de tensões? Bem, o conhecimento das tensões atuantes em um maciço de terra é de vital importância para o entendimento do comportamento de praticamente todas as obras da engenharia. E essas tensões, gente, podem gerar grandes problemas para a engenharia, como por exemplo é o caso da famosa Torre de Pisa na Itália, que sofreu grandes deformações após a sua construção. Ou até mesmo, um outro exemplo aqui, né, a ruptura de taludes rodoviários, né, rupturas essas que são provocadas aí por variações de tensões. E como é que se dá as tensões no meio particulado? Bem, vamos considerar, gente, um modelo de um solo arenoso. Bem, no caso de partículas maiores, gente, como os grãos de silt e areia, a transmissão de força se faz através de contato direto mineral-mineral. Então, vamos considerar aqui um modelo bem simples, né, de um meio particulado como um solo arenoso, sobre uma seção A qualquer. Então, gente, se aplicarmos uma força F qualquer sobre uma superfície deste solo, nós teremos aí resultantes, né, de diversas intensidades e direções, ok? Então, os solos, gente, eles são constituídos de partículas e que as forças aplicadas a eles são transmitidas partícula a partícula, como nós vemos aqui. E aí nós temos um grande problema: quantificar, né, essas forças atuantes, por exemplo, nesse plano dessa seção A, né? Quantificar essas intensidades de força em uma seção A qualquer torna a tarefa bem mais complexa devido ao grande número de partículas que estão presentes aí. E nas argilas? Bem, no caso das argilas, né, o número de partículas é muito maior, uma vez que as partículas de argila são muito pequenas. Então, gente, as forças também se dão de contato a contato. E aí, né, a complexibilidade de quantificar essas forças em uma seção A qualquer, né, torna-se maior devido ao grande número de partículas presentes no solo de argila. E se não bastasse isso, gente, temos ainda a questão da água adsorvida. Então, as partículas como a argila, a transmissão dessas forças podem ocorrer através da água quimicamente adsorvida, tornando aí, né, o problema bem mais complexo do que já é. Bem, então, gente, nós vimos que as forças entre partículas são aleatórias ao longo de toda a massa de solo. Mas em todo ponto de contato, né, em todo ponto aqui de contato com um plano A qualquer, nós podemos aí decompor essas forças em componentes, né, em uma componente normal, que é uma componente vertical, e uma componente horizontal, que é uma componente que a gente chama de tangencial. Bem, e como é impossível desenvolver modelos matemáticos com base nas inúmeras forças, a ação, gente, é substituída pelo conceito de tensões. Então, nós temos aí a tensão normal, que é o somatório das forças normais no plano, dividida pela área da seção. E temos a tensão cisalhante, que é o somatório das forças tangenciais dividido pela área total da seção. Cálculo das tensões in situ. Então, tendo como base o que vimos no conceito de tensão, gente, considere dois blocos de pesos P1 e P2 superpostos. As tensões de contato desses blocos sobre uma superfície horizontal são determinadas, né? Nós vamos ter aqui um bloco 1 e um bloco 2. Então, esse bloco 1 ele tem um peso específico γ1, um peso P1 e uma altura, né, H1. O bloco 2, a mesma coisa, γ2
peso 2 e altura H2. Esses dois blocos eles têm a mesma área, que é uma área A qualquer. Então, gente, o peso total desse prisma ele vai ser P1 mais P2. Ok. Se nós substituirmos, né, nós sabemos que o P nada mais é do que gama vezes V. Então, o peso total do prisma ele vai ser o volume 1 vezes o gama 1 mais o volume 2 vezes o gama do solo 2. Sabemos que o volume do solo 1 vai ser a área vezes H1 e sabemos que o volume do solo 2 é a área, né, a área igual, só que multiplicando aqui esse H2. Substituindo aqui na expressão o V1 e o V2, nós vamos ter A vezes H1 vezes gama 1 mais A vezes H2 vezes gama 2. A tensão vertical total na base do prisma, gente, então ela vai ser o seguinte. Nós vemos que tensão total vai ser peso sobre área. O peso é definido por essa expressão, dividido pela área. Se nós cancelarmos, nós simplificarmos a área aqui, tensão total aqui vai ser a espessura do solo 1, H1 vezes o gama do solo 1, mais a espessura do solo 2, H2 vezes o gama 2. Tensões neutras. Tomemos agora, gente, um perfil de solo sedimentar como se segue. Então, nós temos aqui um perfil com 3 tipos de solo. Nós temos uma camada de solo de uma argila siltosa de 5 metros, uma outra camada de uma argila mole de 6 metros e uma última camada de uma areia fofa de 7 metros. Então, gente, se um tubo for inserido, né, um tubo todo perfurado, for inserido aí no solo até a face inferior da camada de areia, qual seria a altura de coluna de água nesse tubo? Bem, nós teríamos aí a elevação do nível d'água até a superfície do NA, né, como nós temos aqui. Então, gente, a pressão ou tensão neutra será apenas a tensão da água presente no solo. Então, você esquece completamente aí o solo, né, e você vai quantificar apenas a tensão provocada pela água. Ela é expressa pela letra U e de forma análoga à tensão do total que nós vimos no slide anterior, ela é definida por gama da água vezes a altura de coluna de água. Olhando esse exemplo aqui, né, se quantificássemos a tensão neutra para a profundidade, por exemplo, de 5 metros, que é nessa interface entre essas duas argilas aqui, né, nós teríamos aí 5 metros de coluna de água, ou seja, o gama da água sendo igual a 10, nós teríamos aí algo em torno de 50 kPa. Para esse outro limite aqui, nós teríamos aqui uma pressão, né, de água neste ponto de 11 metros de coluna de água, ou 11 vezes o gama da água, que é 10, dá 110 kPa. E por fim, né, no último limite aqui, nós teríamos aqui 5 mais 6 mais 7, dá 18 metros, vezes o gama da água, que é 10 kN por metro cúbico, vamos ter aqui 180 kPa. O próximo conceito, gente, é a tensão efetiva. E trago a vocês uma analogia bem interessante, proposta aí pelo Souza Pinto. Imaginemos uma esponja colocada num recipiente com água. Nessa situação inicial, gente, em repouso, as tensões resultam do peso da esponja e do peso da própria água aqui absorvida pela esponja. Ok. Agora, se colocarmos um peso sobre a esponja, esse peso este que representa um acréscimo de tensão vertical, o que acontece? Bem,
a esponja logicamente vai se deformar. Neste experimento mental, se ao invés de colocarmos um peso, o nível d'água fosse elevado de tal forma que o acréscimo de pressão sobre a esponja fosse a mesma àquela aplicada com o peso anteriormente. Então, todo esse peso que está aqui acima da esponja, gente, tem o mesmo peso, né, do que foi colocado anteriormente na esponja e ela se deformou. E aí vem a pergunta, a esponja ela vai se deformar? Não, a esponja não se deforma. Sim, agora por que a esponja não se deforma? Bem, a pressão da água atua também nos vazios da esponja. E se nós fizermos uma analogia, por exemplo, com o solo, que é o que nos interessa, gente, uma partícula de solo que está submersa, ela também estaria aí, né, sujeita a pressões U em todas as direções, né? A gente está falando de pressão hidrostática. Se você acrescentar uma pressão ΔU, essa pressão, gente, com uma pressão hidrostática, ela vai se dar em todas as direções da partícula. Logo, né, você não vai ter uma resultante vertical de forma que o solo vá se deformar. Então, gente, as tensões na água no interior da esponja seriam igualmente majoradas desse valor. Por isso que a esponja não se deforma. E essa analogia com a esponja, gente, podemos ver aí, né, na questão do solo, na areia no fundo do mar, né? Então, a pressão, né, a pressão total, né, no fundo do mar é enorme. E a tensão efetiva nesse solo ela é muito pequena. Tanto que o solo aí, né, como vocês estão vendo no vídeo, se apresenta aí uma configuração, né, bem fofa nesse caso. Então, gente, podemos concluir que o solo só irá sofrer deformação por aumento de tensão efetiva, certo? Você aumentar a tensão total, né, aumentando a pressão da água, não fará com que o solo fique mais compacto ou, né, se deforme. Ao notar essa diferença de natureza das forças atuantes, o Terzaghi identificou que a tensão normal total, em um plano qualquer, deve ser considerada como a soma de duas parcelas, gente. Então, a tensão total ela vai ser a pressão intersticial da água, né, chamada de poropressão U, ou tensão neutra, e a tensão transmitida pelos contatos entre as partículas, denominada por ele de tensão efetiva. Então, gente, a tensão efetiva ela vai ser nada mais nada menos que a tensão total menos a tensão da água. Para entendermos a tensão efetiva, gente, vamos considerar esse modelo aqui de solo completamente saturado. Então, o gama aqui do solo vai ser o gama sat. A tensão total, gente, no ponto A, ele vai ser o que? O gama sat, que multiplica o H. Então, isso aqui é a tensão total. Analisando agora a tensão neutra, no ponto A, então temos o U igual ao gama da água vezes H. Então, nós temos aí a tensão neutra. Bem, o que a gente quer descobrir, gente? A tensão efetiva, que é a tensão total, menos a poropressão. Análogo, gente, às outras tensões, eu vou dizer que a tensão efetiva é um gama efetivo que multiplica H. Isso vai ser igual à tensão total, que é gama sat, que multiplica H, menos o gama da água, que multiplica H. Bem, o H eu posso cortar desse lado e deste outro lado. Então, nós vamos ter aqui que esse gama efetivo, que eu chamei aqui para tensão efetiva, ele vai ser o gama sat menos o gama da água. Ora, o gama sat menos o gama da água nada mais é do que o gama submerso. Então, esse gama efetivo, gente, é o gama submerso. Ok. A partir disso, gente, nós podemos simplificar o conceito de tensão efetiva, dizendo que tensão efetiva é o gama sub que multiplica H.
Isso para a situação em que o solo está submerso. Bem, então, resumindo aqui o conceito de tensão efetiva, nós podemos dizer que a tensão efetiva é o gama sub vezes o H. Resumindo, tensões totais, a tensão total vai ser o gama natural, né, o gama do solo 1 vezes H1, mais o gama natural, né, o gama úmido do solo 2 vezes H2, mais, né, Hn vezes gama N aí do solo qualquer. As tensões neutras vai ser basicamente o gama da água vezes a altura total. E a tensão efetiva, gente, que é a tensão submersa, vai ser o gama submerso vezes H1, mais o gama submerso 2 vezes H2, mais, né, gama submerso N vezes Hn. Em outras palavras, tensão efetiva vai ser a tensão total menos a tensão neutra. Exercício 1. Determine as tensões totais, efetivas e neutras nos pontos A, B e C. Então, essa é uma questão do DAS, né, 2015. Nós temos aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. E aí pede para determinar as tensões nesses três pontos. Então, pessoal, vamos começar aqui a responder essa questão. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser calcular cálculo das tensões totais. Esse cálculo das tensões totais será aí para os pontos A, B e C. Então, vamos fazer aqui para o ponto A. O ponto A, gente, vocês podem perceber que ele está aqui na superfície, onde H é igual a zero, então você não tem carregamento nenhum. Então, pessoal, a tensão total aí no ponto A vai ser zero. Não existe carregamento, nenhum esforço aí sobre esse ponto. Vamos analisar agora o ponto B. O ponto B ele fica a 6 metros de profundidade. Então, para simplificar, gente, aqui eu vou chamar esses 6 metros de H1 e os 13 metros de H2. Aqui eu vou chamar de solo 1 e solo 2. Então, gente, a tensão total no ponto B ele vai ser o peso específico do solo 1 vezes H1. Então, essa tensão total aí no ponto B vai ser o peso específico, que é 16,5, que multiplica H1, que é 6 metros. Fazendo a multiplicação, nós temos que a tensão total no ponto B é de 99 kPa. Vamos fazer agora para o ponto C. Bem, a tensão total no ponto C ele vai ser igual a o peso desse solo 1 mais o peso desse solo 2, ou seja, gama 1 vezes H1 mais gama 2 vezes H2. Então, a tensão total no ponto C vai ser 16,5 vezes 6, mais o peso específico saturado, que é 19,25, vezes H2, que é 13 metros. Então, fazendo aqui o cálculo da tensão total aqui no ponto C, isso aqui vai dar 349,25 kPa. Bem, o próximo passo, gente, é fazermos o cálculo da tensão neutra. Então, cálculo das tensões neutras. E da mesma forma eu vou fazer para os pontos A, B e C. Bem, para o ponto A, vocês podem observar que não temos água acima do ponto A. A água está aqui, nesse nível, a 6 metros de profundidade. Então, a tensão neutra
no ponto A vai ser 0 kPa. Mesma coisa, agora no ponto B. Então, ponto B. No ponto B, gente, também ele coincide aí com o nível d'água. Então, não tem nenhuma coluna de água acima do ponto B. Então, a tensão neutra no ponto B vai ser igual a zero também, 0 kPa. Então, vamos analisar agora o ponto C. E aí, o ponto C, gente, você tem aí 13 metros de coluna de água, né? Então, a tensão neutra vai desde zero, aumentando até esses 13 metros de coluna de água. Então, a tensão neutra no ponto C vai ser o gama da água vezes o H2, né? A pressão neutra, então, vai ser 10, que multiplica 13 metros. Então, 130 kPa. Próximo passo agora, gente, fazer a tensão, né, o cálculo das tensões efetivas. E aí, gente, o cálculo das tensões efetivas tem duas formas de nós fazermos. Eu vou fazer da forma que eu acho mais simples, mais fácil. Então, mesma coisa aqui para o ponto A. A tensão efetiva no ponto A ela vai ser igual à tensão total no ponto A menos a tensão neutra no ponto A. Tensões essas que nós acabamos de calcular. Então, a tensão efetiva no ponto A vai ser igual a zero menos zero. Então, tensão efetiva vai ser igual a 0 kPa, né? Então, é um ponto que está na superfície do terreno, não tem nenhum carregamento exercendo sobre esse ponto. Vamos agora analisar o ponto B. O ponto B, a tensão efetiva no ponto B vai ser igual à tensão total no ponto B menos a tensão neutra no ponto B. Então, gente, essa tensão efetiva vai ser 99 menos o zero. Então, a tensão efetiva no ponto B vai ser, coincidentemente, igual a 99 kPa. Para o ponto C, nós temos que a tensão efetiva no ponto C vai ser a tensão total menos tensão neutra. Então, vai ser aqui 349,25 menos os 130 que nós calculamos. Então, a tensão efetiva no ponto C vai ser de 219,25 kPa. Bem, existe outra forma, gente, de fazer o cálculo também da tensão efetiva. Então, eu vou colocar aqui, bem, o método 2, onde a tensão efetiva ela vai ser igual ao gama sub, que multiplica a altura, né, H. Então, gente, isso só é válido quando o nosso gama, né, sub, né, o peso específico do solo, ele está no estado submerso. Ok? Então, você só utiliza o gama sub quando o solo está submerso. Então, vamos fazer as contas aqui para o ponto A. A tensão efetiva no ponto A vai ser igual a zero, né? Vai ser o peso específico aí, que é o peso específico seco, vezes o H é zero. Então, a tensão efetiva no ponto A vai ser zero. Ponto B. A tensão efetiva no ponto B, gente, ele está a 6 metros de profundidade. Então,
tensão efetiva no ponto B vai ser o peso específico seco do ponto B, né, do solo 1, que multiplica os 6 metros. Então, isso aqui dá 16,5 vezes 6, que dá 99 kPa. Agora, o ponto C, pessoal, ele está submerso. Então, aí eu utilizo o gama sub, certo? Então, só vai se utilizar o gama sub para a cálculo de tensão efetiva quando o solo estiver submerso. Então, gente, atenção, gama sub aqui. Então, a tensão efetiva no ponto C vai ser o gama seco vezes H1, que multiplica o gama submerso vezes H2. Então, a tensão efetiva no ponto C vai ser igual a 16,5 vezes 6, que multiplica, somando aqui 19,25 menos 10, que multiplica 13. Então, essa tensão efetiva no ponto C é 209,25 kPa. O mesmo resultado que obtivemos anteriormente. Exercício 2. Quantos metros de altura o lençol freático deve aumentar para que a tensão efetiva em C seja de 190 kN por metro quadrado? Então, gente, nós temos a mesma questão do exercício anterior. Ele pergunta o seguinte: quanto esse nível freático deve aumentar para que a tensão efetiva em C, né, seja de 190 kPa? Bem, começando aqui a responder a questão, é uma questão bem simples. Nós vamos ter o seguinte: nós temos aqui essa profundidade aqui, gente, que é 13 mais H. Então, 13 mais H é a profundidade do ponto B ao ponto C. E do ponto A ao ponto B vai ser 6 menos H. Então, eu vou chamar isso aqui de H1 e esse aqui de H2. Solo 1, solo 2. Então, pessoal, o gama sub aqui vai ser de 9,25. E a tensão efetiva aqui no ponto C vai ser de 190 kPa. Ok. Então, vamos montar a nossa equação. Então, a tensão efetiva no ponto C vai ser igual ao peso específico do solo 1 vezes o H1 mais, já que estamos falando de tensão efetiva, gama sub do solo 2, que multiplica H2. A tensão efetiva é 190, isso vai ser igual. O peso específico do solo 1 é 16,5. O H1 é 6 menos H, mais o gama sub, gente, é 9,25. E o H2 é 13 mais H. Então, 190 vai ser igual a 16,5, que multiplica 6, que dá 99, menos 16,5 H, mais o 9,25, que multiplica 13, que dá aqui 120,25, mais 9,25 H. O que nós vamos fazer? Vou passar aqui tudo que for H para o lado esquerdo, então 16,5H menos 9,25H igual a 99 mais 120,25 menos 190. O resultado aqui deste dá 7,25H igual a 29,25. Então, gente, OH vai ser 29,25 dividido por 7,25.
Como resultado, nós temos que H é igual a 4,03 metros. Então, esta é a elevação que tem que ter o nível freático.